Frank não estava vivendo seus melhores dias na casa de seus pais, que tinham sérios problemas quanto à sua identificação como homem trans. Eles tinham confiscado seu laptop para supervisionar de perto aquilo que aos olhos deles estava o distanciando do que era moralmente correto. Ele até tentou argumentar que não havia nada de errado com ele, mas é claro que a discussão não tomou o melhor dos rumos e seus pais jogaram na sua cara que enquanto eles estivessem bancando toda a casa, ele deveria seguir o que quer que eles decidissem. Frank saiu para longe do conflito interminável e berrou seu nome quando sua mãe o chamou de Francine. Frank caminhou até uma enorme cerca de madeira que marcava o território de outra fazenda e chorou até botar para fora toda a dor emocional que estava sentindo. Ele pensou que ficar sozinho era a única forma dele encontrar um pouco de paz e, apesar disso poder ser uma verdade, uma voz do outro lado perguntou o porquê do choro. Frank ficou surpreso e chamou pela voz que segundos depois o direcionou até um pequeno buraco onde ele estava observando. O olho representante do rosto anônimo se apresentou como Clara e disse que ela morava do outro lado da cerca. Frank também disse o seu nome e disse um tanto animado que ele pensava que ele era o único jovem a milhas de distância. Ele perguntou para Clara se ela era a filha mais velha do fazendeiro vizinho, mas ela respondeu de um jeito estranho que não, que ela simplesmente morava ali. Frank ressaltou o quanto isso era esquisito, mas Clara disse que ela apenas não tinha para onde ir, o que o fez se sentir identificado nessa afirmação porque era assim que ele se sentia na casa de seus pais. Clara perguntou por que ele estava chorando e ele explicou tudo o que aconteceu para ele se sentir violado com a falta de privacidade, principalmente a respeito de quem ele era. Ele disse que tinha que se contentar em ficar preso naquele lugar durante todo o verão, sendo bombardeado pelo puritanismo que sequer permitia que ele se queixasse sobre querer que seus pais respeitassem os seus limites. Clara disse que o compreendia e Frank aproveitou para perguntar como era o velho fazendeiro porque ele parecia ser uma pessoa ruim. E ela de fato confirmou essa dedução dizendo que ele era um homem horrível, apesar de não vê-lo com tanta frequência porque ela passava os seus dias no meio da plantação. Frank perguntou se o fazendeiro a fazia trabalhar para ele, mas ela respondeu que não, que ela apenas ficava relaxando por ali. Às vezes era reconfortante, outras era extremamente solitário e entediante. Clara recebeu a mesma compreensão por parte de Frank sobre sua situação e ela sugeriu que eles fizessem um certo acordo. Clara queria que eles se encontrassem todos os dias perto daquele buraco na cerca por volta daquele horário. Ela disse que isso a deixaria menos sozinha e que isso também seria bom para ele porque assim ele teria outro alguém além de seus pais que viviam enchendo a sua cabeça com o que eles achavam ser melhor para ele. Frank concordou empolgado e os dois conversaram sobre alguns gostos pessoais, como por exemplo, o tipo de música que eles costumavam ouvir. E assim, ele ficou por algumas horas trazendo trivialidades como se estivessem conversando no escuro por ambos não saberem como era o rosto um do outro. À noite, quando voltou para casa, a mãe de Frank até tentou arrastá-lo para dar continuidade à discussão de mais cedo, mas o seu bom humor estava tão grande que ele subiu as escadas para seu quarto como se estivesse flutuando em cima do que ele já tinha ouvido centenas de vezes. No dia seguinte, lá estava Frank novamente, arrastado até o buraco na cerca, mas não por um impulso que veio de casa, mas por Clara, sua amiga sem rosto. Frank disse que aquela tinha sido a primeira vez em meses que ele estava esperando animado por algo porque seus amigos moravam muito longe e ele nem podia falar direito com eles porque seus pais com certeza se apropriariam de cada mensagem trocada. Clara concordou e disse que felizmente eles não podiam fazer nada com uma conversa que não estava sendo gravada. Então eles conversariam tranquilamente sobre tudo sem nenhum julgamento. Ela comentou que uma manada de cervos tinha passado pela plantação e em seguida lançou outra pergunta porque ela queria saber se Frank mostraria outras músicas que ele gostava. Frank respondeu que sim e Clara disse com a mesma estranheza inicial de quando eles se conheceram que fazia muito tempo que ela não ouvia nenhuma música. O que Frank achou suspeito porque estava um tanto óbvio que ele precisava chamar alguém para conter o que quer que o fazendeiro, dono daquelas terras, estivesse fazendo. No entanto, Clara disse que estava tudo bem, e Frank lhe pediu que ela lhe avisasse no instante em que as coisas saíssem do controle no outro lado. Ela concordou, mas seguiu adiante puxando o assunto sobre as coisas que ele gostava. Mais tarde, quando estava em casa, Frank ouviu seus pais falando sobre o que eles fariam para fazerem ele voltar a ser Francine. A mãe de Frank não só tinha chamado o pastor, como também tinha arranjado um encontro para ele com um homem no fim de semana. O pai dele, no entanto, foi um pouco contra a tomada dessas decisões. Não que ele não concordasse com o que sua esposa pensava, mas ele achava que Frank só precisava de um tempo porque ele estava apenas passando por um tipo de fase rebelde que cessaria num futuro próximo. Frank chorou em silêncio como fazia na maioria das vezes e no dia seguinte se refugiou naquela cerca que o separava da única pessoa que não apontava o dedo para ele. Clara agradeceu por Frank ter feito uma playlist só para ela, mas percebeu que ele não estava nada bem.
Ela perguntou o que tinha acontecido e Frank respondeu que estava com medo de ser levado para uma terapia cristã porque se isso de fato chegasse a acontecer, se sentar ali para conversar não seria o suficiente para diminuir os impactos que isso traria em sua vida. Clara demonstrou apoio dizendo que o entendia e Frank colocou para fora a sua frustração porque não fazia sentido os pais acharem que os filhos eram projetos pessoais e que eles podiam controlar até mesmo seus sentimentos. Frank disse que eles podiam fugir e convidou Clara para se juntar nesse plano, mas ela disse cabisbaixa que não podia fazer isso por mais que quisesse. Frank perguntou do que ela tinha medo porque bastava ela pular a cerca, mas ela desconversou sem dizer o motivo. E foi justamente isso que levou Frank a escalar a madeira que os separava, mas Clara socou a cerca gritando um não. Frank não se deixou ser convencido por isso e passou por cima das súplicas dela que diziam que era perigoso. Quando alcançou o topo, ele não a encontrou. Havia ao lado da cerca apenas um enorme buraco exatamente na direção do orifício por onde eles conversavam. Frank pulou para onde ela deveria estar e ficou se perguntando o porquê do buraco no chão, mas isso durou apenas alguns segundos até ele atravessar a plantação chamando por ela. Não tão longe dali, o fazendeiro, dono das terras, estava ajoelhado em suas frustrações, rogando aos céus para que suas colheitas vingassem porque mais uma vez ele tinha perdido tudo. Parecia que o solo era amaldiçoado porque nem mesmo os insetos ousavam tocar nas plantas que cresciam apenas para morrer. Ele pediu alguma orientação divina para reverter a situação e nesse exato momento ele ouviu o farfalhar de folhas se aproximar. Depois que seus olhos confirmaram a averiguação de seus ouvidos, ele tratou a presença de Frank como o sinal que ele estava esperando. Frank chegou do outro lado do buraco ligado à cerca e quando ele tentou distinguir o que estava acontecendo, o fazendeiro bateu em sua cabeça com um cano de ferro e o amarrou rapidamente com fitas. Frank gritou sem conseguir reagir e ao ser puxado pelo braço ele perguntou o que ele estava fazendo. O fazendeiro não respondeu. Pelo contrário, conversou com seu próprio Deus agradecendo a generosidade de mandar até ele uma segunda ovelha para ser sacrificada. Ele acreditava que a morte de Frank contornaria a terrível situação que seu solo se encontrava, mas Frank disse que era melhor ele desistir dessa ideia porque seus pais saberiam de seu desaparecimento e a polícia não só entraria no meio para puni-lo pelo crime que ele estava prestes a cometer, mas também para que ele fosse penalizado pelo que ele fazia com Clara. Quando disse isso, ele se assustou como se ele tivesse revelado um segredo que só ele sabia. Ele voltou seus olhos para a vegetação e Frank disse mais uma vez que a conhecia, mas isso só foi o motivador que ele precisava para agir com ainda mais pressa. Frank foi levado até certo ponto onde estava a colheitadeira e jogado no chão onde Clara também tinha sido jogada. Ele olhou para a máquina que exibia suas lâminas pontiagudas e elas lhe sussurraram o que aconteceria em alguns instantes. Ele seria completamente destroçado. O fazendeiro ainda amarrou suas pernas com fita e saiu na direção da máquina ignorando os gritos e súplicas de Frank que o olhava com o horror que sua morte conseguia levar no rosto de alguém. A colheitadeira foi ligada e as lâminas cada vez mais perto de Frank mastigavam nada. Frank gritou ainda mais alto clamando por Deus ou por qualquer coisa que pudesse ajudá-lo, mas a máquina parecia abafar suas súplicas porque ela continuava avançando pesada e mortal. De repente, a colheitadeira parou sem motivos, como se algo no caminho a tivesse feito enguiçar. O fazendeiro desceu sentindo medo. Algo na plantação parecia ter sido responsável por aquilo, mas ele deu de ombros e caminhou até Frank que se arrastava para dentro da plantação tentando fugir. Ele o puxou de volta para a mesa de sacrifício, que era aquela passagem entre sua colheita, e Frank voltou a chorar e a gritar por ajuda. Ao chegar na colheitadeira, ele viu que a tinha feito parar. Era um braço estilhaçado que estava enroscado na plataforma de corte. O olhar dele no mesmo instante roubou o pavor que Frank estava sentindo. Aquele braço saindo da terra era familiar. Era o braço de alguém que ele há muito tinha mutilado. Era Clara, que se retorceu saindo do enlaço metálico para dar vida novamente à máquina emperrada. O fazendeiro horrorizado tentou se levantar para sair correndo, mas Clara não permitiu isso. Ela o segurou para garantir que ele tivesse a mesma experiência que ela teve nas mãos dele e fez isso olhando para ele por um buraco no chão que emanava todo o seu ódio. Ele gritou pedindo desculpas dizendo que ele não teve escolhas e assim o papel foi invertido. Agora era ele quem implorava para não ser morto. Mas suas súplicas tão pouco importaram para a colheitadeira que começou seu trabalho dilacerando seus pés, separando a carne do osso e também dos sapatos. A dor e o desespero fizeram-se virar como se ele pudesse conter o inevitável, mas todo o resto foi amassado, cortado e esviscerado da maneira mais dolorosa possível. E Frank assistia a tudo como se estivesse vendo um presságio. Seus gritos voltaram a ecoar e quando ele tentou se arrastar para fora, a mão de Clara o puxou para longe do perigo.
O fôlego não tinha voltado e tampouco o medo tinha ido embora, mas quando ele olhou para trás, tudo pareceu voltar aos eixos. Frank reconheceu Clara apenas por aquele olho dentro da terra. Eles nunca tinham visto o rosto um do outro, provavelmente porque Clara já não tinha mais um. Mas Frank sabia que estava diante de uma amiga. O braço retorcido de Clara saltou da terra como um broto e se aproximou do rosto de Frank encolhido pela surrealidade dos eventos. Mas a mão do cadáver apenas o afagou, como se estivesse agradecido pela oportunidade de ter encontrado mesmo na morte um amigo. E Frank também retribuiu a gentileza porque ele não precisava estar diante de um rosto para sentir o mesmo. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você achou da obra, de se inscrever no nosso canal e de indicar alguma outra leitura que você acha que vale a pena. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.